Bom dia, igreja. Eu sou o Rony e eu estou convidando vocês hoje a estarem aqui no meu escritório em casa, já que nós estamos todos trabalhando de casa, né? Para que vocês possam compartilhar um pouquinho da palavra comigo. Talvez vocês estão ouvindo minhas crianças ao fundo aí, elas estão brincando aqui, mas a palavra ela deve ser pregada, ela deve continuar a ser estudada, e não é porque estamos em casa sem nos reunirmos como igreja que nós não somos parte da Igreja de Cristo, da qual tem como um dos seus atributos o estudo constante da palavra. Para quem não me conhece, eu sou missionário, já trabalho compartilhando o Evangelho aí há vários anos, e atualmente eu trabalho com uma estratégia que usa jogos de tabuleiro, e a gente tem feito isso aqui na igreja também. E aí eu recebi esse convite, que é um privilégio poder partilhar com vocês aí um pouquinho da palavra de Deus, baseado nos estudos que a gente tem feito e baseado também nas aulas anteriores, que é sobre o livro de Tiago, A Fé em Ação. Tá? A matéria que a gente vai ver hoje é a matéria número 5, aí, ó, se você está vendo aqui, ó, Deus é bom e imutável. E a nossa aula toda, basicamente, ela vai terminar nisso daqui, ó. Isso aqui é o resumo da aula, tá bom? Que você vai percorrer comigo isso aqui, todas essas anotações, a gente vai estudar esse texto. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E para começar, a gente vai fazer uma oração agora e eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a possibilidade de criativamente continuarmos, Pai, a fazer isso como família, como igreja, que é estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de estarmos aqui falando uns com os outros dessa maneira virtual, mas mesmo assim válida, porque eu sei que o Senhor quer que a gente compartilhe o Evangelho de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, em todas as linguagens possíveis. E a tecnologia nos proporciona isso hoje, então nós te agradecemos por esse presente. A tua bondade ela é notória, a gente consegue ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor continua o mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o quanto o Senhor é bom, sobre o quanto o Senhor continua o mesmo, indiferente das dificuldades que a gente passa ou vive, indiferente da doença que está lá fora, indiferente da dificuldade de tratamento para ela que nós não temos ainda. O Senhor é um Deus que dá presentes para aliviar nosso sofrimento, nossas dificuldades, aliviar a maldade no mundo e tudo mais. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Que o Senhor me abençoe, que esse tempo agora seja proveitoso para cada um que vai assistir e que nós todos possamos crescer com o Senhor a cada dia através do Teu Espírito Santo que nos dá entendimento da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Bom, vamos começar pensando numa ilustração da qual eu tenho bastante experiência para falar, que é o seguinte. Por muito tempo eu morei numa terra que chove bastante. Sempre tem nuvens lá, chuva constante, que é a Inglaterra. Eu morei lá por 6 anos, antes de ser missionário, antes de estar aqui. E o curioso é que quando a gente viajava de avião, que era a forma mais prática, porque lá é uma ilha, a gente sempre via aquela... Ia para o aeroporto, estava um dia chuvoso, o avião decolava em meia chuva, e ele subia, cruzava as nuvens, e aí estava um sol que parecia verão. E aquilo sempre me chamava atenção, né? Porque embora as nuvens estavam lá, o sol não deixou de existir. Só que a gente tem o costume de, né, estando no sol e vendo as nuvens e não vendo o sol, falar, hoje não tem sol, né? Uma expressão muito comum, hoje não tem sol, hoje o sol não saiu, hoje não apareceu sol, e é quase como se o sol não estivesse lá. Mas o sol está. Todos os dias o sol continua lá, o que apareceu foi uma nuvem cinzenta. Em meio a dificuldades da vida, em meio a momentos de tribulação, de provação, de dificuldades, a gente pode cair no erro de duvidar que Deus continua bom, de Deus continua o mesmo. E nesse estudo de agora a gente vai falar sobre isso, sobre como Deus continua bom, continua o mesmo, indiferente das dificuldades. Então vamos para a mesa aqui que eu quero mostrar para vocês. Você já deve estar com a Bíblia aberta, então a gente vai seguir agora com o estudo juntos, tá bom? Então vamos começar aqui a falar da nossa aula de hoje
sobre esse trecho do livro de Tiago, que tem tudo a ver com a aula passada. A gente até vai ter que dar uma recapituladinha para poder explicar isso aqui melhor. E a gente precisa entender o seguinte, o grupo de pessoas para qual o Tiago estava escrevendo era um pessoal que estava disperso, passando por dificuldades, por provações, né, sofriam bastante e alguns estavam questionando se Deus era mesmo bom ou não, se ele realmente não mudava ou não. E é sobre esses dois assuntos que a gente vai abordar nessa aula, sobre se Deus é bom e sobre se Deus é imutável, olhando para esse texto aqui. Então vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Para começar, vem a pergunta que talvez essas pessoas estavam fazendo no coração delas, que é o seguinte: Deus é bom? Como eles viviam padecendo dificuldades e tal, eles talvez começaram a ter esse questionamento. E Tiago ele fala no versículo anterior o seguinte. Deixa eu dar uma focada aqui para vocês verem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Veja que ele fala esse texto aí, falando de não nos enganarmos, porque muitas pessoas estavam começando a ter compreensões erradas de quem Deus é. Então, essa compreensão errada tem a ver com muitos dos questionamentos que as pessoas hoje em dia apresentam sobre quem Deus é. E geralmente, quando as pessoas questionam se Deus é bom ou não, elas geralmente vão acusar três coisas como provas de que talvez Deus não seja bom. A primeira é que existe no mundo sofrimento. Outra coisa que eles afirmam é que existe maldade. E por fim, uma outra que eles afirmam também é que existe a morte. Então pessoas com a compreensão errada de quem Deus é questionam se ele é bom por causa dessas três coisas. Ah, mas existe sofrimento no mundo, tem pessoas passando fome, tem tanta desgraça. Como Deus pode ser bom se essas coisas existem? Se ele existe, ele deveria fazer alguma coisa a respeito. Essa é uma das afirmativas. Outra afirmativa é, se existe maldade no mundo, pessoas fazem mal, existem pessoas tomando umas das outras, passando a perna umas nas outras, por que Deus não intervém? Por que ele não faz alguma coisa para resolver isso? Por último, é a questão da morte. Falar, se Deus é bom, por que ele não acaba com a morte? Por que ele não resolve isso e todo mundo vive e ninguém mais precisa sofrer com isso? Então você vê que basicamente tudo tem a ver com a mesma busca em querer justificar se Deus é bom ou não através da nossa experiência de vida. E talvez o erro está aí, né? A gente está fazendo uma compreensão de quem Deus é a partir de nós. Vamos então para onde começa tudo isso, que é em Deus. E para isso a gente vai tem que entender, lembrando da aula passada, o seguinte: o sofrimento ele acontece através das provações, certo? E isso para nós é bom porque isso nos aperfeiçoa. Então, automaticamente, o fato da gente passar por sofrimentos já são coisas boas, porque eles vão nos aperfeiçoando. Isso estava lá, lá no versículo 12, né, de Tiago. Outra coisa é que na maldade, a gente aprendeu na última aula que isso tem a ver com as tentações que a gente se entrega, certo? Então, geralmente uma pessoa que age com maldade, ela se entregou a uma tentação. E isso daí tem a ver com as nossas cobiças internas, que também foi abordado lá no versículo 14. Né? A morte, isso aqui é fruto do pecado, que consumado gera morte. Lembram disso? Gera morte.
que está lá no versículo 15. Então, essas coisas aqui tem tudo a ver com o que o Tiago estava falando antes, e aqui ele vai responder para a gente como a gente resolve essas três aqui. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar olhando para esses trechos aqui. Ó. Boa dádiva, dom perfeito, e vem do Pai. Ok? Boa dádiva, dom perfeito e vem do Pai. Alguma coisa está nos sendo dado de presente. Então, olha só, dádiva. Vamos pegar aqui, ó, dádiva e dom. Essas palavras significam presentes. No original, quando a gente vai observar lá, não é a mesma coisa que dom espiritual, tá? Aqui ele está falando de dom presente mesmo, algo que nos é dado, tá? E Deus, ele nos dá presentes. Como que isso se dá? Através da criação, das coisas que ele criou. Então vamos parar para pensar um pouco. Por exemplo, o ar, as estações do ano, o alimento, né? Todas essas coisas vêm da criação. E tudo isso nos é dado. Quando a gente fala de ar, por exemplo, a gente está vendo aí os casos de coronavírus, onde pessoas estão indo para o hospital porque elas não conseguem respirar. Olha que interessante, né? E a dificuldade delas em sobreviver com uma coisa tão básica, um presente tão presente, né? E que para elas, por conta do vírus e tal, elas não conseguem respirar, não conseguem ter acesso a esse presente de Deus para elas. O que é terrível. Então veja, a gente às vezes passa despercebido por presentes que Deus nos dá, que são coisas que muitas vezes a gente dá por padrão, isso daí acontece, é normalidade, entendeu? Mas a criação toda é um grande presente para nós, a gente precisa reconhecer isso, tá? Deus nos colocou como jardineiros no jardim, então é para nosso sustento, é para nossa existência, tudo que existe é para que a gente possa subsistir e estar em conexão com esse Deus, né? Outra coisa que também vem é o seguinte: tem um outro tipo de presente que que está ligado à nossa criatividade. E como que é isso? Deus, ele é um Deus muito criativo. Ele fez coisas na criação dele para que a gente descobrisse. E aí quando você vê um cara inventando uma forma de fazer uma asa que usa um princípio do ar que faz com que aquilo voe, né? E cria o avião. A nossa criatividade cria coisas que são presentes de Deus para nós também. Não é porque nós criamos que não são presentes dele. Pelo contrário, fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, um veículo, roupas, tecnologia, e aí entra na questão do que a gente estava falando. Por exemplo, a falta de ar, como que ela é resolvida num hospital, quando uma pessoa está lá com aquela carência de conseguir respirar? Um respirador para ela. Alguém criou isso. Outra coisa que a gente está aí orando para que Deus possa nos ajudar é com uma vacina contra o coronavírus. Então, você está falando aqui da criatividade humana em criar coisas que são presentes de Deus para nós também. Por último, tem um terceiro tipo de presente de Deus que é o incrível. É aquela circunstância que resolve um problema que você tinha, é um recurso que você tem acesso de uma hora para outra da qual você não esperava. São aquelas o que alguém vai falar, entre aspas, coincidências, né? Mas você sabe, por A mais B, que aquilo é Deus fazendo algo para poder te presentear. Milagres entram nessa do incrível aqui também. Então, Deus, ele nos dá presentes, e justamente, olha que interessante, os presentes são para aliviar sofrimento. A gente não estava falando de coisas que a gente precisa, que Deus deixou na criação para nós, aliviam o nosso sofrimento, coisas que a nossa criatividade nos ajuda a criar através das coisas que Deus nos permitiu encontrar em meio à criação dele.
aliviam o sofrimento. E o incrível, muitas vezes aquele milagre da cura, aquela coisa que a gente fica esperando, é um presente que alivia um sofrimento. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito, então dádivas e dons que a gente recebe de Deus, são presentes para nós, tá? Olha que interessante. Agora vamos parar para pensar num segundo aspecto, que é o seguinte. A gente vai falar aqui de boa e perfeito, certo? Muito interessante, porque boa e perfeito são as mesmas palavras que estão lá em Romanos 12, 2. E quem lembra vai saber, né, que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o perfeito aqui é teleios e o boa aqui é ágatos. Então, são as mesmas palavras que aparecem em Romanos 12, 2. Aqui a gente está falando alguma coisa em relação à vontade de Deus para nós, né? E Deus, qual que é a vontade dele para nós? É que a gente seja como ele, que é perfeito. Deus, ele é perfeito. E essa perfeição nele se torna um padrão, uma forma da gente medir todas as outras coisas, né? Olha que interessante. Você tem um Deus que ele é perfeito. Então ele não vai exigir de nós menos do que a perfeição. A única questão é que ele sabe que nós somos pecadores e ele sabe que para nós é um trabalho monstruoso tentar ser como ele. Mas, olhando para ele, nós podemos, por exemplo, entender que existe um padrão de moral. Sem a compreensão de que Deus é perfeito e exige essa perfeição de nós, a gente jamais poderia ter um padrão moral. O que é certo, o que é errado? Nós somos muito falhos em entender o que é certo, o que é errado, a diferença entre maldade e bondade, porque muitas vezes a gente olha isso do nosso ponto de vista e não do ponto de vista do próximo, não do ponto de vista de Deus. Então, para resolver isso, Deus ele se faz um padrão para nós, né? E esse padrão nos ajuda a lutar contra as nossas imperfeições, contra aquilo que a gente faz de errado, contra aquilo que a gente não deveria estar fazendo. Então esse padrão de perfeição que ele tem, essa pessoa que ele é perfeita, nos ajuda a lutar contra nossas imperfeições. Está imaginando o que eu quero dizer? Olha que interessante. Quando a gente luta contra nossas imperfeições, nós lutamos contra as nossas maldades, as nossas injustiças, as nossas tentações. Então olha que legal aqui, ó. Tá vendo? Então, o padrão do fato de Deus ser perfeito, a forma dele ser, quem ele é, nos dá a chance de lutar contra as maldades que há em nós, as tentações, as cobiças. Se a gente seguir o que ele ama, o que ele acha certo, o que ele espera de nós, a maldade a gente vai conseguir vencer muito mais fácil, né? Óbvio, tem todo um processo espiritual que a gente tem que lutar, mas quando você olha e fala, no lugar de Jesus, o que ele faria? Né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria nessa situação? É isso que quer dizer, é olhar para o padrão de perfeição de Deus para lutar contra a maldade, as tentações, as cobiças nossas. Ok? Agora, vamos para o terceiro ponto, que é o seguinte. A gente vai falar aqui de Pai das luzes. Pai é uma palavra bem interessante, porque Pai é quem gera, certo? Um genitor. Pai das luzes. E eu acho muito interessante aqui um outro detalhezinho, que eu vou pegar uma outra cor aqui, ó.
que é o seguinte, ó, luzes e sombra. Parece que há um contraste aqui, ó, né, um contraste entre essas duas palavras no texto. Não só isso, mas quando a gente vai para Tiago 1,18, a gente vai ver lá que ele fala que ele nos gerou. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Esse ele nos gerou, no original, quer dizer, ele nos deu luz, ele dá a luz. Olha que interessante, né? Que é o mesmo dar a luz que ele usa aqui no gera a morte do versículo anterior, onde ele fala sobre o pecado consumado. Então, Tiago vem fazendo tipo um pinga-pinga de luz desde o versículo 15, né? Aí ele pinga aqui no 17 e depois ele pinga de novo no 18, falando sobre luz e as suas relações, né? Então, o que é ser pai das luzes? Primeiro, vamos puxar aqui, ó. Isso tem a ver com quem gera vida. Quem gera vida, né? E luz aqui está dizendo que é isso mesmo, é dar a luz, é dar vida. E é também indicar o seguinte, não existe sombra, não existe variação, né? Não existe forma de... Onde existe a luz, não existe sombra. Vocês devem estar vendo a sombra aqui, ó, que é do abajur que eu estou usando, porque a lâmpada que está gerando a luz na minha mão. Mas quando você tem a fonte de luz, ela não tem sombra. E ele está falando que Deus é o pai de todas as luzes, de tudo que há de gerado, de tudo que nasceu, nasce nele. E é por isso que ele é um pai que dá vida. É muito interessante, né? Ele ataca a crítica da morte que a gente tem ali atrás, ó. Porque ele é quem dá vida. E o mais interessante é que aonde que esse pai que dá a vida, ele deu a maior vida dele? É quando ele, como pai, entrega o filho. Olha que interessante, vamos lá, ó, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, o que indica bondade, amar indica bondade. Não é isso que a gente está falando? Ó. E de tal maneira que deu, olha, deu, que tem a ver com presente, certo? O seu filho unigênito, que é um filho único, ou seja, que é um padrão, certo? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, ó, a bondade que a gente está falando, certo? Deus dá um presente que é um padrão de vida. Deu para entender a crítica à morte aqui? Então, veja, nessa primeira parte onde a gente está falando se Deus é bom, sim, ele é bom, porque em meio ao sofrimento ele nos dá presentes. Em meio à maldade, ele nos mostra como agir da maneira santa e perfeita. E em meio à morte, ele nos dá vida, porque, de verdade, a morte só é um problema para aqueles que ainda não têm Jesus. Para nós que cremos, é o nosso encontro com o Pai, a nossa volta para casa. Não deveria ser um tabu, um problema a gente falar de morte ou entender sobre a morte, porque a vida vem em aceitar o Filho. Aquele que perder a vida por amor a Ele a ganhará, mas aquele que
quiser ganhar sua própria vida, esse vai morrer, esse vai perder a vida. A morte vai ser um problema para ele. Então, quando as pessoas que têm compreensão errada de Deus criticam ele, falando que ele não é bom por causa do sofrimento, da maldade, da morte, é porque justamente elas ainda não entenderam o Filho que o Pai dá para nós termos vida. Então dá para compreender e a gente parar para pensar em duas perguntinhas aí relacionadas a esse texto, né, esse trecho sobre Deus ser bom, que é o seguinte: onde eu tenho notado a bondade de Deus em minha vida? Eu tenho notado essa bondade de Deus na minha vida? Eu tenho notado o que Ele tem feito para mim, os presentes que Ele tem me dado, a perfeição que Ele me permite enxergar nele para poder lutar contra as minhas tentações? Eu consigo ver a vida que Ele me dá? Aonde você tem no seu dia a dia notado a bondade de Deus com você? Outra pergunta, e agora bem relacionada aos dias atuais, em meio às más notícias, os rumores e até o risco da morte que tá por aí, né, nessa questão toda do coronavírus, você tem conseguido afastar compreensões erradas sobre a bondade de Deus? Porque às vezes você pode ser uma dessas pessoas que está aí afastada, como estava o pessoal na época de Tiago, sofrendo, padecendo dificuldades, com medo de perder o emprego, com dificuldade de pagar as contas. Você está começando a talvez deixar alimentar na sua mente uma compreensão errada de Deus e da bondade dele? Para pensar nisso e veja se às vezes não é algo para vocês perguntar aí. Então agora, nesse segundo momento do nosso estudo, a gente vai abordar a outra concepção, outra compreensão errada que as pessoas costumam ter de Deus em horas de dificuldade, em tempos de tribulação, que tem a ver com o fato de se Deus é imutável. Será que Deus é imutável? Vão ter muitos que vão criticar isso aí, né? E a crítica justamente nasce no momento de sofrimento, maldade, morte, essas coisas, né? Só que, de novo, como Tiago nos adverte a termos uma compreensão correta, vamos olhar para o texto e ver aonde a gente consegue capturar esse pensamento claro de que Deus é imutável. E ele fala aqui, ó, em quem, então começa aqui, ó, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos observar aqui o que a gente já falou antes. Deus, ele é bom. O fato da bondade de Deus existir indica alguma coisa sobre Deus ser imutável? Vamos parar para pensar. Deus, ele é bom ou ele age com bondade? Vamos parar para pensar. Ele é bom ou ele age com bondade? Porque um dos erros é que as pessoas acham que Deus age com bondade com a gente. Vamos parar para pensar, eu cheguei no shopping ou no supermercado e aí aquela vaga de estacionamento perfeita tá lá me esperando e eu chego e coloco o carro lá e falo: nossa, Deus foi bom, olha a vaga de carro que ele deixou para mim. Mas e quando ele te deixar a vaga lá do lado do banheiro do vigia do supermercado? Será que aí ele não foi bom? Justamente esse é o erro, muitas vezes as pessoas têm na concepção da bondade de Deus em relação a ele ser imutável. Ele é bom sempre. Ele é bom. O ser que ele é, a pessoa que ele é, representa o que é bom. Não tem uma bondade que ele aplique. Não tem um momento em que ele é bom, outro momento ele é ruim. Não,
ele não age com bondade. Isso aqui, ó, compreensão errada. Ele é bom. Ok? E isso tem a ver justamente com a imutabilidade dele. Né? Ele não poderia ser bom se ele de vez em quando não fosse. Ok? Então, isso já, né, a questão do fato dele nos dar presentes, dele ser bom, tudo isso aqui, ó, colide nesse mesmo assunto. Outra forma de ver se Deus ele é imutável é olhar para um assunto que a gente já abordou aqui, que é a perfeição dele. Tá ligado aqui ao fato de ele ser perfeito. Perfeição. Vamos parar para pensar. Se algo é perfeito, ele pode ser alterado, ele tem algo a mudar. Vamos parar para pensar numa casa perfeita. Nossa, eu fui procurar uma casa para morar e achei uma casa perfeita. O problema é que ela tem uma goteira lá que precisa resolver. É uma casa perfeita ou não? O padrão de perfeição, quando é o de Deus, e aqui a gente está falando dele, né? Não é assim, é perfeito para mim, é perfeito para as minhas necessidades. Talvez a casa fosse perfeita para a minha família, mas para Deus não é perfeito porque tem uma goteira, tem uma falha. Né? Outra forma de pensar uma obra de arte perfeita. Vamos pensar na obra de arte perfeita. Teria algo para ser mudado nela, teria algo para ser melhorado, para ser redesenhado. Ou a música perfeita. Vamos pensar numa música perfeita. Imagina uma música perfeita. Não tem nada para mudar nela. Ou tem? Não, mas peraí, mas se alguém não gostar dessa música, então significa que ela já não é perfeita. Tem alguma coisa errada. Agora, a questão de Deus, quando a gente olha do ponto de vista dele, a perfeição é uma coisa que não tem como ter uma falha, uma fagulha. E aí, aqui ele fala, né? Sombra. Essa sombra aqui, ó, não pode existir em algo que é perfeito. Não dá pra, tem uma brechinha, um negocinho que precisa arrumar. Não. Se é perfeito, não varia, não tem como mudar. Então a gente precisa compreender que se Deus é perfeito, o que a gente já viu aqui, que ele é um padrão de perfeição para nós, ele ajuda a gente a lutar contra a nossa maldade, ou seja, bondade dele, maldade nossa, ele é perfeito, nós não somos. E então o padrão de perfeição dele indica que ele não varia. Então a perfeição de Deus não varia, não tem como variar. Também prova que Deus é imutável. Agora, e se a gente for olhar para um terceiro aspecto, que é a palavra dele, a revelação dele. Palavra de Deus. O que é a maior revelação dele aos homens depois de Jesus Cristo? Ou seja, é a palavra que justamente fala de Jesus, que Jesus é a palavra também. Que ela fala sobre a imutabilidade de Deus. E aí, na nossa apostila, eu acho que é o caminho mais rápido e fácil para você ver aí, ó. Tem alguns textos aqui, ó. Ele fala aí, né, que aqui, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Está lá em Números 23:19. Então, ele não se arrepende. Há alguns momentos na Bíblia onde fala que Deus se arrependeu. Está lá em Gênesis, em Jonas, né? Mas isso são figuras de linguagem. Não quer dizer de fato que Deus se arrepende, porque Deus ele não faz nada errado. A gente falou de perfeição aqui agora mesmo, não teria como ele se arrepender de algo se ele não fosse perfeito. A questão é que ali esses textos indicam uma tristeza profunda, um sentimento muito grande em Deus, em que ele vê a nossa maldade, né? E aí ele tem essa expressão humana de falar que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende, né? Outra coisa, ó, ele fala aqui, ó, tu, porém, és sempre o mesmo, lá em Salmo 102:27. Na verdade, Salmo 102 é um salmo fantástico para você ler
e entender um pouco dessa imutabilidade de Deus. Várias coisas lá são referenciadas nesse assunto, né? E atributos de Deus e tal. E aqui também tem Malaquias 3,6 que fala: porque eu, Senhor, não mudo. E aqui ele está falando justamente num contexto de profecia, de coisas que ele prometia. Então, se ele fosse um Deus que promete e não cumpre, se ele fosse um Deus imperfeito, com certeza isso aqui seria uma mentira, mas não é. E outra, está na palavra dele, que é a revelação dele para nós, né? Através dos tempos aí. Também tem outros salmos, né? Perdão, outros salmos não. Tem Samuel, tem outros lugares aqui que você também pode ler. Vale a pena dar uma paradinha nesses versículos e ler os capítulos completos aí, observar um pouquinho de quem Deus é e como ele é imutável nisso, tá? Então, a palavra de Deus, a palavra de vida, ela indica que Deus ele é imutável. Então, ela atesta, sim, que Deus não muda. Então, quando a gente fala sobre Deus ser bom, Deus ser imutável, em tempos de dificuldade como a gente tem vivido hoje e como esses homens viveram naquela época e como tantos outros vão continuar vivendo, porque sofrimentos, maldade, morte continuam existindo no mundo, nós temos a chance de levar uma palavra de vida sobre o Filho de Deus, que é aquele que não muda também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para esse mundo que tem vivido sofrimento, maldade e morte. Tempos de coronavírus, que a gente possa continuar confiando na imutabilidade e na bondade de Deus para conosco e para com a humanidade. Que a gente continue orando para que Deus traga pessoas com criatividade para manipularem a criação de Deus a fim de criar presentes para aliviar o nosso sofrimento. Que a gente continue crendo que Deus ele é perfeito e ele é o padrão da qual nós temos que nos espelhar, olhando para o Filho dele, que demonstra esse padrão de perfeição, e entendendo que nós variamos, ele não varia. Nós variamos na nossa bondade, nós somos imperfeitos, nós fugimos muitas vezes do que a palavra de Deus fala, mas o fato de nós não aplicarmos isso não muda quem ele é. Porque ele é Deus e a gente precisa cada vez mais acreditar nisso, principalmente em tempos como hoje. Então, para concluir, a pergunta que eu deixo para vocês é: você tem duvidado da palavra da verdade, da imutabilidade de Deus e da sua bondade em algum momento durante esse tempo todo? As dificuldades têm feito você variar e ter compreensões erradas de quem Deus é, no quesito dele ser bom ou imutável? Então é isso, gente. Para o nosso domingo, esse é o nosso estudo. Eu espero que tenha sido um tempo agradável e proveitoso. Espero que você possa deixar também seus comentários, porque o gostoso da aula é onde a gente pode conversar enquanto a gente está dando a aula com os alunos. Aqui no vídeo, óbvio, fica mais uma coisa onde eu estou falando e vocês estão aí assistindo, mas eu gostaria, né, de vocês deixarem um comentário aqui no vídeo e eu vou estar respondendo também, e eu acredito que outras pessoas também que puderem responder vão estar aí disponíveis para poder a gente continuar com essa conversa, seguir com esse texto e seguir com esses ensinamentos aqui para as nossas vidas nesse domingo e para o resto da nossa semana e vida. Tá bom? Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Deus os abençoe. Eu vou encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a gente pode estudar a Tua Palavra, entender um pouquinho mais de quem o Senhor é. Ela que é a Tua revelação para nós, de quem o Senhor é. E ela que atesta que Jesus é o Teu Filho amado, o qual o Senhor nos entregou como presente para que nos servisse de padrão, para que a gente pudesse nos espelhar em alguma coisa que nos fosse visível.
e que através da morte dele, que a gente celebra nessa semana, nesse final de semana, e da qual ele ressuscitou, e a gente celebra nesse domingo, que a gente possa lembrar que ele nos deu vida eterna. A Páscoa é real, e que a gente celebre ela não só nesse final de semana, mas na vida toda. Obrigado, Deus, pela morte de Cristo, obrigado pela ressurreição dele, obrigado pela vida eterna e obrigado pela tua palavra e entendimento da qual o Senhor nos dá para que a gente possa estudá-la. Deus abençoe o domingo de cada um e, Pai, eu te peço também que o Senhor traga alívio para a dor que nossa geração tem vivido com esse vírus maldito, da qual a gente sabe que tem sido sofrível, vidas têm sido ceifadas, médicos têm vivido uma vida de estresse, tentando achar uma cura para isso. Mas eu espero que as pessoas possam ver, em meio a todo esse desalento, bondade e imutabilidade do Senhor. Continuando dando presentes, mostrando sua perfeição e entregando vida a nós, mesmo em meio a tanta morte, maldade e sofrimento que existe nesse mundo. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.